A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com o tema Pressão Perfeita, parte 3. Em Isaías 25, versículo 4, diz assim: Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Amados, veja aí como está o homem desde a queda, oprimido, no cativeiro, debaixo de uma pressão que quer causar depressão. O homem em sua condição humana é frágil, é limitado. O inimigo sabe o ponto fraco de cada um e procura bombardear ali, de forma ininterrupta, teimosa, dia após dia. Ele está procurando oprimir, diminuir, desgastar a fé da pessoa. Mas sabemos que o Espírito Santo nos renova a cada manhã. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Somos renovados de glória em glória, de fé em fé, se temos uma comunhão com o Senhor pela graça, uma comunhão diária. Por isso que em Efésios capítulo 6, por 3 vezes, o Senhor diz assim: tomai toda a armadura para que possais resistir. O que ele está falando é que não podemos resistir sem as armaduras do Espírito, sem uma comunicação e comunhão de qualidade com o Senhor. A igreja primitiva era uma igreja vigorosa e cheia de sinais, milagres, e um povo feliz, um povo preparado para vencer o mal com o bem, um povo preparado para amar os seus inimigos, porque era um povo que tinha uma comunhão vital com o Senhor, uma alimentação e nutrição adequada. Uma igreja bem nutrida é uma igreja forte. E vemos sem dúvida que na igreja primitiva eles estavam no ápice da sua vida, da sua frutificação. Vemos ali que nada parava aquela igreja, nada desanimava, nada tirava o seu brilho e a sua alegria. Mesmo Estevão estava ali sendo apedrejado, mas ele brilhava o seu rosto como de um anjo. Ali, a sua glória era tão grande, porque o Senhor era a glória dele no coração. A Bíblia diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Então havia um brilho tão grande na vida de Estevão, um brilho, um fulgor, que chegou a aparecer diante dos seus inimigos que estavam ali apedrejando. Eles viram o seu rosto como de um anjo. Estamos aqui meditando nesse tema extraordinário. A Bíblia diz em Isaías capítulo 10, versículo 27... Leia aí Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada. Amém? A sua carga será tirada do seu ombro. O seu jugo será despedaçado do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Veja só, amados. O Espírito entra em nós. Quando recebemos o Senhor Jesus, Ele vem habitar no nosso coração. À medida que temos uma comunhão com o Senhor, isso vai renovando a nossa mente. O Espírito que está em nós começa a fluir. Ele tem espaço, porque a carne é como um véu. A carne é como um bloqueio para o fluir do Espírito. Mas à medida que nós vamos entregando ao Senhor e vamos ficando pessoas espirituais, porque o Espírito flui através do Espírito. A Bíblia diz em Provérbios que o Espírito é a lâmpada do Senhor. O Espírito não flui através da carne, da carnalidade. Isaías 59 diz que há uma cortina que separa nós de Deus, que são os pecados da carne não confessados. Mas quando o homem vai se tornando um homem espiritual, a unção consegue fluir e livrá-lo. A unção que está no Espírito, que habita dentro da pessoa, flui para fora, flui e vai para cima do inimigo, como um rio de fogo, uma pressão perfeita. Então o que vemos é que a unção que despedaça todo jugo gera esse romper espiritual.
Repetindo, a unção que despedaça todo jugo gera um romper espiritual. Então, aquela pessoa que estava sendo pressionada pelo inimigo, que estava sendo esmagada e oprimida pelo inimigo num cativeiro, esse cativeiro é quebrado. Esse romper que vem de dentro para fora vai para cima do inimigo. Então, aquele que estava oprimindo agora está sendo oprimido. Aquele que estava aprisionando os homens, que estava esmagando os homens, agora recebe a unção para cima dele, ele tem que fugir. Muda 100%. O opressor, o diabo, o opressor agora está sendo oprimido. Aquele que estava colocando o ser humano num cativeiro, agora está correndo desesperado. O jugo é despedaçado por causa da unção. Há uma outra tradução que diz assim, que o jugo será quebrado por causa da gordura. Imagine um animal fraco, um animal anêmico, aí coloca um jugo no pescoço dele, né? Um jugo que junta assim 2 animais para arar a terra. Fica um do lado do outro, né? Então coloca um jugo no pescoço e aquele animal ali está preso naquele jugo e ele tem que arar, ele tem que seguir aquele processo porque ele está em cativeiro. Mas à medida que aquele boi vai se alimentando e vai ficando forte, vai ficando gordo, o que diz ali? O jugo será quebrado por causa da gordura. Aquele animal fica tão forte, os seus músculos, que arrebenta aquele jugo. Aquilo ali explode, aquela madeira é arrebentada. Por quê? Porque o boi se tornou tão forte que aquele jugo já não segura mais ele. Ele tem força para arrebentar aquelas cadeias. Coisa linda, né, irmãos? O homem desde a queda está no cativeiro. Está no cativeiro, amados, da incredulidade, da culpa, do pecado e dos efeitos da queda. Agora, quando a unção vem, ela é maior, é uma lei superior. Por exemplo, por que um avião não cai? Porque a lei do voo é superior à lei da gravidade. A lei da gravidade é tudo que você deixar no ar aqui, ó, você solta, ele cai. Tudo cai. É a lei da gravidade. Mas por que o avião de toneladas não cai? Porque a lei do voo, aquelas turbinas ali, ó, proporcionam para frente. Quando está ligada a turbina, o avião está indo para frente e ele não cai. Certo? Então a lei do voo ela é superior à lei da gravidade. Agora, quando o homem ele entra na lei do espírito de vida, ele consegue vencer a lei do pecado da morte. É o que diz lá em Romanos 8,13, que se andarmos no espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne, nós mortificaremos as obras do corpo. Mas se andarmos na carne, então nós morreremos. Então o diabo distrai as pessoas na dimensão da carne para que vivam usufruindo os prazeres temporários do pecado, os pratos de lentilha, e vão para o inferno. Ao invés de ter essa transição de com unção, com renúncia, tomando sua cruz a cada dia seguindo o Senhor, sair da dimensão carnal para a dimensão espiritual. Porque na dimensão espiritual ele recebe revelação e libera a unção. E como o diabo quer manter as pessoas no cativeiro através do que, amados? O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Mas por outro lado, desconhecereis a verdade vos libertará. Então, enquanto a verdade no espírito liberta, a ignorância na carne faz com que o homem continue cativo. O que ele faz, a sua religião, não afeta o diabo. Não mexe com nada, não altera em nada. O que vemos então é que essa unção ela flui no espírito, ela é uma unção espiritual. Imagine que alguém chegue para você e diz assim, olha, eu fiz aqui umas bolachas, estão maravilhosas as bolachas, estão bem gostosas. Apenas eu coloquei algumas gramas, mas bem pouquinho, não dá nem para perceber no gosto, não dá para perceber em nada, bem pouquinhas gramas de cocô de cachorro, sabe? Eu coloquei ali fezes de animais, mas é bem pouquinho, você não vai sentir sabor, não vai te fazer mal nenhum. A pessoa já não consegue mais comer a bolacha. Se alguém fala assim, eu fiz um suco maravilhoso aqui, 2 litros, são 2 litros de suco, eu coloquei apenas 2 gotinhas de água de esgoto. A pessoa não bebe mais, mas é tão pouquinho, apenas 2 gotinhas de esgoto, em 2 litros nem aparece, nem faz mal, mas a pessoa não vai conseguir beber, não é verdade? Assim, quando nós estamos confiando na carne, nós estamos colocando fezes, estamos contaminando aquilo.
Quando o homem, ao invés de confiar em Cristo e andar no Espírito, ele confia na sua mente carnal, ele anda na carne, ele está contaminando a unção. Ele está misturando aquilo que é puro com o barro. Sabe, você vai dar um copo de água com uma pessoa num copo de barro, né? E aquele barro está derretendo e o barro está entrando na água. Você não consegue tomar água. Então as coisas do Espírito, elas fluem em pessoas espirituais. Só os espirituais discernem, só os espirituais praticam e serão mal interpretados, serão perseguidos, isso é natural. O que vemos aqui é, veja o que acontece com a mulher numa religião. Não acontece nada, olha só. Eu quero ler para você um texto de Lucas 13, do 11 ao 16. Veja aí, ó, Lucas 13, do 11 ao 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Veja, amados, aquela mulher ia regularmente a uma religião dos homens que não fazia nada por ela. Há 18 anos. Ela tinha um espírito de enfermidade. Não era algo orgânico. Não era algo que o remédio ou o médico resolvesse. Era algo espiritual. Era um demônio que causava aquela enfermidade. Nem toda enfermidade é demoníaca. Nem toda enfermidade é diabo. Veja, às vezes o diabo está colocando a pessoa em prudência para ela não cuidar do corpo e ficar enfermo. Às vezes vem de familiares, é congênito, o sangue é ralo, a pessoa usou drogas, usou algum abortivo. Então a criança nasce com problemas. Mas mesmo assim Jesus cura, sabe? Olha... E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. Olha o que o diabo fazia com essa pessoa. Ela andava inclinada, ela não conseguia ver o céu, só conseguia olhar para a terra, só conseguia ver as coisas da terra. Tem muita pessoa que está nas igrejas religiosas, está assim, curvado, só vê as coisas da terra, só pensa nas coisas da terra. Filipenses 3,19 diz que essas pessoas são desviadas. Só buscam as coisas da terra, só pensam as coisas da terra. As 3 tentações de Jesus, né? O que é fama? O que as pessoas vão pensar de mim? Ah, eu vou ter um monte de curtidas. Ah, as pessoas vão me aplaudir. Fama, riqueza. A riqueza ilícita, irmãos. A riqueza, não através da comunhão com Deus de forma honesta, mas a riqueza que vem através da avareza e através de profissões que Deus abomina. E o terceiro, além do orgulho, além das riquezas, o prazer. Como as pessoas se entregam à preguiça, ao mundanismo, às distrações mundanas, sabendo que isso fará com que elas sejam despreparadas para o arrebatamento iminente a qualquer momento, né? A igreja que vai subir é aquela que tem óleo transbordante, que está com as vestes limpas. E as pessoas estão brincando com o espírito. E essa mulher, ela não conseguia se endireitar. O diabo colocou uma curvatura na coluna dela. O diabo estava na coluna dela, assim, pesando, de maneira que ela não conseguia se endireitar há 18 anos. E vendo a Jesus, chamou para si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Está vendo aqui a pressão perfeita? O diabo estava naquela mulher e ela estava curvada há 18 anos. Jesus falou uma palavra, o diabo saiu da coluna daquela mulher gritando, chapiscado, cheio de fogo no chifre, totalmente torrado, totalmente angustiado, oprimido. Ele saiu gritando. A palavra do Senhor tem autoridade, tem unção, tem fogo. O Senhor é um fogo devorador contra os inimigos. O diabo não pode resistir quando o ungido fala. Então Jesus impôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tá vendo que coisa linda, amados? Indignada, aí é a religião, meus irmãos. Aí a religião vai dizer que Jesus está errado, tá? De curar enfermos, de expulsar demônios. Aí quem está errado é Jesus. Não é essa religião estéril que há 18 anos não fazia nada por essa mulher. Eles estão certos. Com a sua tradição, eles estão certos. Quem está errado é Jesus, tá? E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curado. Quem veio para ser curado? Essa mulher veio 18 anos, você nunca pôde curar ela, sacerdote cego, religioso cego, você nunca fez nada por ela? 18 anos, pode vir qualquer dia que você vai ser curado. Não, só é curado, Jesus está ali, Jesus pôs a mão. Você nunca curou ninguém? Vai dormir, vai tomar banho. E não, pois, no sábado, respondeu-lhe Jesus, o Senhor disse. Que palavra linda, que Jesus disse para ele? Ô irmãozinho, ô bênção. E Jesus falou para ele: meu amado. Sabe o que Jesus falou para ele? Hipócrita, fingido, só querendo guardar tua
oposição, né? Tá com medo que a tua religião financeira perca adeptos, né? Porque comigo tudo é de graça, é por amor. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós? Quer dizer, então se não leva um jumento para beber água, se um boi cair numa lama você não tira? Olha lá, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa. Aqui está o cativeiro. Jesus vai lá e com uma palavra ele liberta aquela mulher, o demônio sai gritando. Tudo sapecado de fogo. Queridos, coisa linda, irmãos. Então Jesus falou assim, é lícito fazer o bem ao sábado. Sábado para a sua carnalidade, não. Todos os dias são sábado para a nossa carne. E todos os dias são domingo de ressurreição para andar no Espírito e fazer a obra do Senhor. Olha só, isso foi imitado depois por Pedro, não é verdade, amados? Coisa linda, irmãos, que a igreja continua. Depois da ressurreição de Cristo, ali em Atos 9, 33 ao 35, olha o que Pedro disse. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, porque era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo da saúde. Ó, uma frase, irmãos, ungida. Esta é a expressão perfeita, a palavra da fé, dita no Espírito, em comunhão com Deus e para a glória de Deus. Enéas, Jesus Cristo da saúde, levanta, faz a tua cama. E logo se levantou, viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então isso produziu um impacto na igreja, benefício para aquele homem, e as pessoas que viram isso ficaram impactadas, receberam Jesus e foram salvas. Você vê que uma bênção nunca é sozinha, vem com muitas outras bênçãos juntas, todos foram edificados, né? Vamos ver ainda mais um texto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal sacerdote. Então, se Paulo faz com tanta facilidade uma frase que ele fala, o demônio obedece, imagine nós 7 falando. E a gente vai conseguir também, né? Ele está em número maior, ele está ali sozinho, nós estamos em 7 com uma religião de bem mais pessoas, né? Religião mistério, religião de cegos guiando cegos, irmãos. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei que é Paulo. Há pessoas, irmãos, que são famosas na terra, ricas na terra, mas que não são conhecidas no céu e que os demônios não respeitam a sua oração. E há pessoas que ninguém dá nada, irmãos, que ninguém olha, nem escuta, escarnece pensando que é a pessoa, ridiculariza, contradiz e que não sabe que é o próprio Senhor falando. Naquele dia, amados, lá no céu, tudo será posto a clara, Aquela pessoa que falou na unção e direção do Espírito Santo, o Senhor vai honrar e dizer, esta foi a minha palavra. E então, não importa quem discuta uma palavra, irmãos, Deus sempre está do lado da verdade. Quando 2 pessoas discutirem, um diz A, outro diz B, Deus com o seu tempo e com o seu modo vai revelar a sua palavra, ele vai defender a sua palavra. Se uma pessoa prega a palavra e as pessoas que vão contra essa palavra não acontece nada com elas, então ele não é profeta do Senhor. Não é profeta do Senhor. Porque aquele que falar pelo Espírito, aqueles que não ouvirem depois de algum tempo, vão ter consequências, amados. Porque não estão resistindo à palavra do homem, mas à palavra de Deus, não é? O que vemos sem dúvida que Satanás veio para cima dessa pessoa, eles conhecem Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se dos 2, tá vendo? Então tem a pressão perfeita, que é para cima do inimigo, se você está cheio da unção, e se você não tem unção, a pressão do inimigo sobre as pessoas. Então tem os que vencem e os que são vencidos. Aqui o inimigo assenhorou-se, pôde mais do que eles. Tá vendo como o homem na sua condição humana, o diabo pode. Assenhorou-se, feriu eles saíram dali nus e feridos. Então o diabo prevaleceu. E todos ali daquela região ficaram impactados, o nome do Senhor foi engrandecido. O que vemos sem dúvida é que aqueles que prevalecem contra o inimigo só o fazem em Cristo, no Espírito Santo, para a glória de Deus, por amor às pessoas.
Isso só pode ser feito na unção e direção do Espírito. Ninguém na carne vai vencer o diabo. Não, porque essa é a frequência onde o diabo reina. Ele vive do pó e come o pó. O pó é aquilo que é feito pelo homem separado de Deus. O diabo dá risada de tudo aquilo que é humano. Somente aquilo que é feito em Cristo vê.